Bom dia novamente, igreja. Eu vou chamar uma querida aqui. Vem aqui, Agnes, por gentileza. Confesso para vocês que eu estou bem nervosa agora. Essa mulher aqui incrível, né? Nos concedeu essa bênção. Vocês já conhecem a história. Eu sou uma cria, digamos, da Vila Guilhermina. Eu sou nascida e criada aqui na Guilhermina. Então, eu sou bairrista. Eu amo esse bairro. Mas eu não conhecia a igreja adventista. Eu tive que viajar, voltar com o amor da minha vida, né, o Edson. E conheci a igreja em 92, mas eu confesso para vocês que eu procurei algumas igrejas. E a única que, assim, ganhou meu coração foi a igreja da Guilhermina. E ela era aqui no fundinho, como disse o pastor. Ela era aqui no fundinho, não tinha... Era o aquário, que o pastor chamava de aquário. E ele... Logo que o pastor Jonas chegou, ele olhou e falou, nossa, essa igreja tem potencial. Tem potencial. E aí ele trouxe o anjo, que tornou isso possível. Então, nós estamos aqui 70 anos, né, de igreja adventista aqui na Guilhermina. 60, aumentei 10 anos, olha só, 60. 60 anos de igreja aqui na Guilhermina. E agora 10 anos com esse templo para louvar o nome do Senhor, né, para trazer novas pessoas aqui para esse templo, e está aumentando, isso é muito bom. E nós devemos agradecer primeiro a Deus e a Agnes, que nos proporcionou essa bênção. Então, vou chamar Elielba aqui, como uma forma de agradecimento. Tá? Obrigada. Gente, é assim, vocês me mimam demais nessa igreja. Eu amo essa igreja. E, de verdade, eu amo essa igreja. Hoje, quando eu vi o Sérgio lá no piano, eu falei, nossa, que delícia. Eu gosto de subir a rua e ver a pracinha, ver vocês. E quando o Jonas... Eu vim pela primeira vez e eu achei bonito o lugar. Eu gosto de Guilhermina, porque Guilhermina é assim, é no alto, né? E tem várias ruazinhas com árvores por perto, casas, que lembram de um tempo de São Paulo que já não tem mais, né? Onde a gente mora cheio de edifício, um trânsito horroroso e tal. Eu amo essa igreja, não só porque eu ajudei a fazer, mas porque a gente daqui ama a gente de Deus, não é? Gente de Jesus. E assim, eu tenho muita dificuldade de pregar e de fazer qualquer palestra. Eu sou um pouco perfeccionista. Deus ainda não me transformou completamente. Então, eu me preparo e eu fico, assim, pensando, né, nesses grandes pregadores. E mais ainda que eu sou casada com o pastor Jonas, que abre a Bíblia e é aquela delícia, né? Então, mais ainda que é difícil para mim. Mas para a igreja de Guilhermina, não tem como não fazer. Além disso, vocês podem perceber que eu estou rouca. A noite inteira tossindo, sem voz. E o Jonas falava assim, não fala nada, segura a voz para você poder falar de manhã. E, mais ainda, eu não sei, eu tenho um pouco de preconceito com mulher falando, né, no sábado de manhã.
a gente normalmente gosta de escutar pastor, homem, né? E aí mulher falando. Sérgio, com voz de taquara rachada, é o fim do mundo. Mas eu peço paciência para os irmãos e nós vamos aqui procurar fazer o melhor. E eu vou começar assim com licença poética. Feliz sábado, igreja. Feliz Dia Mundial da Alegria. Quem fala? Licença poética, né? Do meu marido. E eu escolhi um tema para a mensagem de hoje, que é uma história bem conhecida de todos, mas que eu gosto muito. É um testemunho que eu gosto muito e vocês já ouviram muitas vezes, mas nós vamos tentar tirar algumas aplicações, algumas observações. Eu gosto, primeiro porque se trata de uma história real, não é uma parábola. Eu acho que Jesus falava por parábolas muitas vezes, mas eu gosto de observar histórias, milagres que Jesus realmente fez no seu ministério. A história de Bartimeu. Eu gosto do nome Bartimeu. Vocês não acham interessante? Já pensou pequenininho? Bartimeu, o que você está fazendo? Né? Bartimeu, onde é que você foi? Eu gosto desse nome. Então, é a história de Bartimeu. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. E agora nós vamos orar e pedir que Deus não me deixe com voz de taquara rachada, e que essa mensagem aqueça o nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e gostaríamos de pedir com humildade, Senhor, que o Senhor nos usasse, que o Senhor afastasse tudo de nós que não é bom e que o que falássemos aqui viesse diretamente do Teu trono de graça. Por favor, Senhor, dá-nos a voz, abra o coração de quem ouve, para que Teu Santo Espírito possa iluminar e trazer a paz e o amor que o Senhor quer dar para todos nós. Por favor, fica conosco nesse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. É uma história bem conhecida, está lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. E a minha Bíblia diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria que a gente observasse algumas coisas. Em primeiro lugar, o lugar que acontece esse milagre. Esse milagre acontece em Jericó, né? Todos se lembram que Jericó foi o quê? A primeira cidade que o povo de Israel conquista quando eles chegam à Terra Prometida. Lembram disso? Lá em Josué, capítulo 6, que diz que o povo rodeou a cidade, ficava rodeando a cidade durante 6 dias. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes, e aí Josué mandou que os sacerdotes tocassem as trombetas e que o povo
gritasse muito alto, e aí o que aconteceu? Caíram os muros de Jericó. Eu tive a oportunidade de ver os escombros, as muralhas de Jericó. E é uma coisa muito interessante, irmãos, porque quando o povo gritou, né, imagine uma muralha muito bem feita e bem construída, caindo. Se ela caísse desse lado, o que acontecia? Matava todo mundo, né? Matava. Não, ela caiu desse lado. E você pode ver perfeitamente, nos limites da cidade, os escombros caindo do lado certo. Incrível isso, né? É uma coisa muito interessante. Lá no verso... Lá em Josué, capítulo 6, vocês leem essa história. Eu não vou ler aqui para não me alongar muito, né? E Josué, além disso, quando ele conquista a cidade, lembram que quem ficou na cidade? Quem sabe? Qual foi a família que foi salva? Raabe, né? A prostituta. E tudo foi destruído. E Josué, ele lança uma maldição em Jericó. Ele diz assim, olha, ninguém jamais vai reconstruir os limites dessa cidade. Não é? Quem fizer isso fará à custa da morte do seu filho. Quem construir os muros, o filho primogênito. Não é isso, Sérgio? E as portas, o filho mais novo. E essa profecia, ela se cumpre. Quem sabe aonde ela se cumpriu? Eu sei, porque eu estudei, né, irmãos, para falar para vocês. Ela se cumpre no reinado de Acabe. Lembra Acabe, que foi o pior rei de Israel, que foi casado com quem? Jezabel? Então, se você for lá em 1 Reis, capítulo 16 e verso 34, vai ver que teve um homem chamado Iel, que tentou reconstruir Jericó, não é? E os 2 filhos dele morreram. Abirão, o mais velho, e Secube, o mais novo. Então, Jericó não era um lugar assim... Jericó foi uma cidade arrasada, né? Foi a primeira cidade que o povo de Israel construiu. E mesmo com essa maldição, ela tinha um certo desprazer. Jesus gostava de andar por aquela região. Ela era simbólica, né? E a Bíblia fala que Jesus orava, né, sempre de manhã, e o Espírito Santo orientava ele por onde ele devia passar. E Jesus, então, vai para Jericó, pouco antes do Calvário, e ele restaura. Jesus restaura tudo por onde ele passa. Amém? Então, a primeira observação que eu faço é sobre o lugar. Imagine o seguinte: Jericó fica distante de Jerusalém aproximadamente 27 quilômetros. Jericó está num lugar 250 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. E Jerusalém, 750 metros. É como o Planalto de São Paulo, né? Então, por isso que as pessoas diziam assim, Jesus subia para Jerusalém, porque o caminho era íngreme, né? Geograficamente era um caminho íngreme e difícil, mas Jesus gostava de ficar lá. Lembra que teve um outro milagre em Jericó. Quem se lembra do outro milagre que aconteceu? Zaqueu. Lembra? Zaqueu. Ele sobe na árvore e Jesus chama. E diz o quê? Hoje vai ter salvação na sua casa. Não diz ontem, amanhã, depois, na semana que vem, nem nada. Então, é no lugar que é comemorado por Jesus, né? Bom, esse era o lugar que a história do cego Bartimeu acontece. E agora nós vamos reparar no
protagonista dessa história. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes, mas nos três evangelhos nós temos quais evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Nos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam essa mesma história. João não conta. O que significa evangelhos sinóticos? Quem sabe? Sinóticos. Sinótico é uma palavra que vem do grego. Sim significa junto e ópsis, visão. Esses três evangelhos são chamados sinóticos porque eles relatam mais ou menos a mesma coisa. Eles têm um estilo literário parecido. A maneira de escrever é parecida, é um grego erudito. E eles contam os eventos da vida de Jesus de uma forma cronológica, mais ou menos. Dizem que Marcos foi o primeiro desses três evangelhos que surgiu, não é? E Mateus e Lucas meio que se orientam pelos escritos de Marcos para escrever. Eu queria fazer uma pergunta, vamos ver se a igreja sabe. Vocês sabem quantos manuscritos no original grego existem que relatam o Novo Testamento? Quantos? Provas escritas em grego. Quanto? 1.000, 2.000, 5.600 manuscritos antigos em grego compõem o Novo Testamento. 5.600. Olha que segurança isso nos dá para ver que o que está escrito aqui é verdade. Né? Imagina, tem muita gente que fala, vocês já viram isso, né? Não, a Bíblia é um livro antigo, muita gente já mexeu, alterou, né? Não vale. Imaginem, irmãos, como que a gente pode alterar 5.600 cópias. 5.600 cópias de textos. Imagine isso. Quer dizer, se eu altero uma coisa ali, aqui a outra diz o contrário, como é que dá para alterar? Não dá para alterar. Isso nos dá muita confiança em quê? Na autenticidade da Bíblia. Né? Por exemplo, um texto, um poema conhecido, um poema grego, né, Sérgio, do poeta Homero, a Ilíada, que conta o quê? Fala sobre a batalha de Troia, a guerra de Troia. Quem já escutou falar do cavalo de Troia? Muita gente. Sabe quantas cópias tem desse texto? 600. E o Novo Testamento tem 5.500 em grego, fora as outras em outras línguas, 20.000 e tantas outras. Então, quando vocês escutarem falar, e isso muitas vezes a gente escuta nesses meios assim, né, que se dizem mais eruditos, a Bíblia é um monte de história que alguém escreveu. Imagina, isso foi alterado? Alto lá. É porque essa pessoa não conhece, nunca estudou direito e não sabe o que está falando, não é? Se alguém quiser pesquisar sobre esse assunto, eu recomendo vocês olharem, quem gosta de ficar zapeando na internet, escutando coisas. Tem um pastor que não é nosso, mas que é muito interessante nesse aspecto, chamado Tassos Licurgo. Quem quiser, depois eu passo o nome. Ele é um apologeta e ele se dedica a entrar nesses meios universitários, nesses meios que as pessoas acham que sabem muita coisa, né? A desmistificar esse assunto que a Bíblia é um livreco qualquer que foi inventado, né?
Mas vamos voltar aqui para o nosso cego Bartimeu, depois dessa digressão. Vocês sabem também que Marcos, ele não foi discípulo de Jesus. Nem Marcos, nem Lucas, não é? Marcos, ele era primo de Barnabé, que foi discípulo de Jesus, e disse que a mãe dele oferecia a casa para a reunião dos primeiros cristãos. Lucas também não foi discípulo de Jesus. Lucas era médico, amigo de Paulo, todo mundo sabe. E Mateus era o quê? Mateus era um judeu, né? Rico, que foi convertido e então passou a ser discípulo de Jesus. Mas vamos voltar ao relato de Marcos. Vocês podem olhar aqui que no verso 46, olha lá, Marcos é o único que dá nome ao mendigo. Nos outros 2 evangelhos vocês não encontram. Ele diz Bartimeu, filho de Timeu, e ele também mostra o que Bartimeu fazia. O que Bartimeu fazia? Bartimeu era um mendigo. Ele era um pobre coitado. Ele vivia na rua mendigando. Ou seja, ele era um sujeito que acumulava todas as desgraças materiais que alguém pode ter, né? Cego, pobre, mendigava. Ele precisava das outras pessoas, das migalhas das outras pessoas, né? A gente tem muita pena de Bartimeu. Vocês não têm pena de Bartimeu? Morro de pena de Bartimeu. Pobre cego mendigando ali na rua. Mas aí a gente vai ver mais para frente que ele não era tão digno de pena assim. Eu fico me perguntando que tem muita gente que tem muita coisa, mas que é muito mais cego do que Bartimeu. Vocês não acham isso? Né? Tem muita coisa que acontece e a gente vê uma cegueira moral, uma cegueira espiritual muito maior do que a cegueira física de Bartimeu, né? Interessante o seguinte, João não relata a história de Bartimeu, mas ele relata qual história de cego. Quem sabe? Quem sabe? João, no Evangelho de João, ele relata a história de um cego de nascença. Lembra que tinha um sujeito cego de nascença e Jesus chega até ele e faz o quê? Lembra? Mistura a saliva, né? Manda ele se lavar no tanque de Siloé e ele recupera a visão. E o que acontece? O que acontece? Os fariseus, aí fica aquela confusão, né? Ninguém acredita que... Mas ele está vendo mesmo? Ele era cego mesmo? Quem que pecou? O seu pai, a sua mão? Eu não vou ler lá em João capítulo 9, mas vocês podem ver. Fica aquela confusão, né? E os fariseus ainda não acreditam que Jesus pode ter feito um milagre. Esses fariseus, esses líderes, essas pessoas tinham o quê? Uma cegueira espiritual. Eles não conseguiam ver coisa alguma, né? E vamos ler lá em João, o verso 39 a 41, que é muito interessante o que João fala. Vamos lá. João, capítulo 9, verso 39. Olha o que Jesus fala depois do milagre que ele faz com o cego de nascença. João capítulo 9, verso 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
Alguns fariseus estavam com ele, ouvindo isso, perguntavam: acaso também somos cegos? E aí Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. De quem nós temos mais pena? De Bartimeu ou daqueles fariseus? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Uma coisa muito importante. Jesus está dizendo que, em muitas situações, nós não admitimos a nossa falta de entendimento. E não admitindo a nossa falta de entendimento, nós nos tornamos o quê? Cegos espirituais. E aí, nós somos culpados. Porque se nós confessarmos as nossas dificuldades e, portanto, admitirmos a nossa cegueira espiritual, Jesus nos ajuda a ver de outra maneira. Certo ou não? Muitas vezes nós não admitimos que somos cegos espirituais. Em muitas situações, a gente não admite que a gente está errado. Isso acontece toda hora. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Não, mas já repararam uma coisa? Quando a gente está falando de alguma coisa, na igreja mesmo, né, faz alguma coisa que não deu muito certo. Não, mas eu fiz assim por quê? Porque eu precisava, porque o fulano falou isso, porque o ciclano disse aquilo. Não é assim? A gente não admite, não, peraí, eu fiz errado. Os meus netinhos, a minha nora e meu filho, têm uma maneira de corrigir. Elas dizem assim: fez bobeira. Fala que você fez bobeira. Fez bobeira. Aí ele diz assim: o que aconteceu com o Henrique? O Henrique fez bobeira, mamãe. Ou seja, a gente precisa admitir a nossa cegueira espiritual para que Jesus possa fazer alguma coisa. Senão ele não faz. Quando a gente é muito confiante que a gente sabe muito, que a gente está certo, que a gente está certo nas nossas posições, que tem que ser daquele jeito, cuida. Cuida, porque você pode ser um cego espiritual, né? Muito bom, vamos voltar ao nosso Bartimeu aqui. Eu adoro o Bartimeu, né? Já pensou? O irmão ali está olhando para mim e rindo. Bartimeu, o que você está fazendo? Já pensou a mãe do Bartimeu falando? Bartimeu, desce daí. Bartimeu, vem jantar. Engraçado esse nome. Nós falamos do lugar, que era um lugar que Jesus gostava de ficar. Falamos da pessoa e vamos ao terceiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A percepção de Bartimeu. Imagine a cena, né? Está lá Bartimeu pedindo, com a capa dele e aquela confusão. Imagina assim, já estiveram em algum lugar quando passa uma celebridade, assim, que vem passando uma pessoa, todo mundo perto, aquela confusão, as pessoas querem chegar perto daquela celebridade, um empurra danado. E Bartimeu, ele ouviu aquele lufa-lufa, né? No relato do outro evangelho, em Lucas, vai lá em Lucas capítulo 18, que fala a mesma coisa, no verso 36 e 37, a Bíblia diz o seguinte: ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. E o que então Bartimeu fez? Ele clamou, a Bíblia diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu ouve a multidão passando, pergunta o que é, todo mundo fala: Jesus de Nazaré está passando.
e como ele se refere a Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, significava para aquela gente do primeiro século, filho de Davi era uma expressão messiânica. Eles se referiam, eles sabiam que o Messias seria filho de Davi. Portanto, eles usavam esse título para se referir ao Messias, que viria salvar Israel. Lembra? Eles acreditavam que viria um Messias que ia acabar com aquela escravidão do povo de Israel. E Bartimeu, então, se refere a Jesus não como Jesus de Nazaré, que todo mundo falava. Ele se refere a Jesus como Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. A Bíblia não fala como que Bartimeu teve essa percepção, mas ele percebeu que Jesus era o Messias. Irmãos, assim, olha só que coisa muito interessante. Esse título, muito obrigada. Obrigada, porque essa voz está ruim, né? Está todo mundo assim, ai, para de falar, Agnes, mas eu já vou parar. Obrigada. Olha só, Jesus, filho de Davi, uma expressão messiânica. Olha o poder das palavras. Irmãos, as palavras, elas estruturam o nosso pensamento. Já repararam que uma criança que tem pais, que um é inglês e outro é brasileiro, por exemplo, ela demora mais para falar? Ela fala mais tarde? Isso é verificado empiricamente. Porque as palavras, elas estruturam o pensamento. O que nos torna especiais nesse universo? Nessa terra, o que nos torna especiais, Elielba? A nossa capacidade de pensar, de estruturar o pensamento. Em que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Pelo nosso pensamento. E olha que coisa linda, as palavras ajudam a estruturar o pensamento. Olha lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o que acontece? O Verbo se fez carne e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Olha que bonito, né? Então, o que acontece lá em Gênesis? Deus falou, né? Ele falou e as coisas aconteceram. Olha a importância da palavra. Vou contar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Quem tem mais de 50 anos aqui? Ok, beleza. Quem já ouviu essa expressão bate e não quara? Quando a gente tem uma roupa que a gente usa muito, a gente diz assim, essa bate e não quara, não é, irmã? Bate e não quara. Por quê? Porque antigamente, para lavar roupa, o pessoal batia e pendurava no sol para quarar, não é isso? Se você chegar para uma pessoa de 30 anos, como meu filho não sabe, mãe, o que é isso? Que roupa é isso? Bate e não quara. Ele nem sabe o que é isso, porque hoje não se usa mais. Não é? Você põe na máquina de lavar e pronto, acabou, põe lá um monte de coisa. Então, as palavras, elas têm poder, irmãos. Então, quando vocês escutarem todes, né? Todes, essa maluquice que o pessoal fala, toma cuidado. Por quê? Porque as palavras têm o poder de estruturar o pensamento. Mas vamos lá para Bartimeu. Jesus, filho de Davi.
Messias, tem misericórdia de mim. Olha que coisa mais bonita, né? Jesus, filho de Davi. Quando ele se refere, Bartimeu se refere a Jesus dessa forma, ele reconhece que Jesus é o Messias e mais ainda, que ele tem poder para curar a doença dele, né? Nós falamos do lugar, da pessoa, da percepção de Bartimeu e agora vamos falar do momento que aconteceu esse milagre. Uma pessoa cega normalmente desenvolve mais outros sentidos, né, para compensar a cegueira. E a Bíblia fala que lá passava uma grande multidão. E Bartimeu percebeu aquilo, se referiu ao Messias no momento exato. Se você abrir o Evangelho de Marcos, você vai ver que no capítulo seguinte, Jesus vai para onde? Para Jerusalém. E ele vai para o Calvário. Ele entra triunfante em Jerusalém e vai para o Calvário. Então, o que aconteceu naquele momento era o momento exato. Bartimeu não ia ter jamais outra oportunidade de estar perto de Jesus. E aí eu fico pensando assim, quantas vezes a gente perde a oportunidade de estar perto de Jesus? Quantas vezes a gente está em casa, não vou na igreja, não vou porque estou cansado, eu tenho que acordar cedo, eu acordo todo dia, eu vou descansar. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de estar perto de Jesus, de adorar. Eu estava conversando um dia desse com o Mário, que está ali atrás, e ele está dizendo para mim assim, Deus é duas coisas para nós, não é, gente? Deus é o Criador de todas as coisas, o Deus do universo. Mas Deus também é o nosso Pai. Então, como você se refere a Deus? Em oração, com reverência, louvando na igreja, mas também como nosso Pai. E eu dizendo para o Mário, às vezes eu me sinto muito irreverente com Deus, não é? Ele fala, mas Deus é o nosso Pai. E muitas vezes você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu não quero fazer isso. Senhor, eu estou com raiva. Não podia acontecer uma coisa dessa. Mas Deus é as duas coisas. E a gente não pode perder as oportunidades de estar perto de Deus, de ter comunhão com Deus. E na igreja é uma hora, né? Em casa você levanta, toma café, vai ver o telefone, não sei o que. Na igreja não. Você tem que ficar prestando atenção numa pessoa falando com a voz de taquara rachada, que nem eu estou falando agora, não é? Então, falamos do lugar, da pessoa, da percepção, do momento. E agora vamos falar de uma outra coisa que é a persistência de Bartimeu. Olha só, ele foi persistente. Olha lá, em todos os 3 evangelhos, quando ele pergunta e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, em todos os 3, conta que muitas pessoas o repreendiam. Fica quieto, Bartimeu. Não me deixa passar vergonha. Fica quieto. Não é muito assim? Quando a gente tem alguém importante, o cara fala, vem cá, você vai ficar quieto, olha o mico que você está me fazendo passar. Né? Bartimeu, olha o mico. Bartimeu não presta a menor atenção. Ele grita mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não dá bola para a torcida. Olha que exemplo é para nós. Quantas vezes a gente está falando daquilo que a gente acredita em um meio
que não é cristão ou um meio diferente, e as pessoas começam a apresentar objeções. Mas você vai na igreja todo sábado? Por que você vai? Não, sábado eu vou fazer compra para minha casa. E a gente meio que adapta a nossa teologia. Não, é porque é melhor, né? Quantas vezes a gente perde a oportunidade, né, de fazer lá o que diz em Pedro, né, que a gente tem que estar preparado para defender a nossa fé. Eu não sei aonde é que está escrito em 1 Pedro, depois o Mário pergunta, né, Como? A Bíblia ali, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem quiser procurar é muito bom. Nós temos que estar preparados para defender a esperança que nós temos. Obrigada, Mário. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós temos que nos preparar. Bartimeu não deu bola para a torcida. O pessoal falava, fica quieto. E ele queria falar com Jesus. Ele grita mais alto, Senhor, tem misericórdia de mim. O que acontece? A perseverança de Bartimeu. Nós temos que perseverar e persistir. E estar preparados, com comunhão com Deus, para defender a fé que nós temos. E o que acontece, irmãos? Aí já estou me encaminhando para o final. A perseverança de Bartimeu faz com que Jesus pare. E mesmo em meio àquela loucura, Jesus para e faz o quê? Manda chamar Bartimeu. Repararam que Jesus usou as pessoas para chamar Bartimeu? Vai, Bartimeu, chamem, Jesus diz, né? Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego. Olha o que Jesus faz. Ele usa as pessoas para chamar o cego, não é? Irmãos, Deus usa a nós para chamarmos as pessoas para Ele. Nós temos obrigação de dizer que Jesus está perto de voltar. Reparem que Deus podia pregar esse evangelho usando os anjos, mas não, Ele usa a nós. E nós temos que cumprir essa missão. E aí, as pessoas chamam Bartimeu e ele vem. O que ele faz, irmãos? A Bíblia diz que ele tinha uma capa. Ele joga a capa fora, acaba com aquela capa, joga fora e corre até Jesus. Ou seja, Bartimeu tira os obstáculos da vida dele e vai a Jesus, sem medo. Sem medo. A minha proposta é que a gente tire os obstáculos da nossa vida para ir até Jesus. Quais são esses obstáculos? O que nos impede de ir para Jesus? E olha só, o que é que Jesus presta atenção naquele homem? Ele pega, tira tudo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, olhem a oração de Bartimeu. Tem misericórdia de mim. Deus jamais nega uma oração dessa. Quantas vezes a gente chega e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Começa a oração desse jeito. Normalmente a gente começa a oração dando a nossa agenda, né? Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui, eu gostaria que o Senhor abençoasse aquele, me fizesse, por favor, ter um emprego melhor, que meu chefe não brigasse comigo, colocasse dinheiro na minha conta. A gente dá a
agenda para Deus. A gente nunca chega com a humildade de Bartimeu e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Limpa o meu coração. Tem misericórdia. Eu preciso da tua graça. Difícil a gente fazer isso, né? Senhor, tem misericórdia. As nossas orações, elas sempre são muito egoístas. E aí chega a parte que eu mais gosto de todo o texto. E aí Jesus olha para Bartimeu e diz o quê? O que, irmãos? O que queres que te faça? Se Jesus chegasse para você, Elielba, agora, e perguntar, o que queres que te faça? Mário, o que queres que te faça? A irmã ali que acompanhou bem as minhas palavras, se Jesus chegasse e perguntasse para a senhora, o que queres que te faça? Será que a gente ia saber responder para Jesus? Ou será que a gente está tão ocupado construindo os nossos ideais de cristandade, os nossos ideais de felicidade, o que é melhor, o que não é, que a gente nem repara e nem para pensar no que a gente quer que Jesus faça na nossa vida. O que é mais importante que Jesus faça na nossa vida. O que queres que te faça? Outra coisa, Jesus não sabia que o cego Bartimeu queria enxergar? Será que Jesus não sabia? Não, o Bartimeu vai chegar e falar assim, não, Jesus, eu quero um cão guia. Ele não ia falar isso, né? É óbvio que ele queria ver. Mas por que Jesus então pergunta para ele? Jesus pergunta porque com essa interação ele queria que Bartimeu verbalizasse o desejo que ele tinha. Essa interação de Jesus com Bartimeu, a pergunta de Jesus, fez com que Bartimeu estruturasse aquilo que ele queria e servia também para os outros ouvirem e virem o exemplo de fé que Bartimeu tinha. Ou seja, ele achava que Jesus tinha o poder de curar, não é? Então, assim, não vamos pensar por que ele perguntou. Ele já sabia. Por que nós precisamos orar, irmãos? Deus não é onipotente, onisciente, onipresente. Para que oração? Deus sabe o que a gente precisa, não sabe? Claro que sabe. Por que nós precisamos orar? Em primeiro lugar, porque nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e a nossa necessidade da graça de Deus. Nós somos nada. Nós somos um átomo, um nada. Então, orando, nós derramamos o nosso coração na frente de Deus. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Veja, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim, da Agnes, de todos nós, tem misericórdia. Primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos estruturar o nosso pensamento. Nós precisamos saber o que nós queremos que Deus faça na nossa vida. Não é assim, Senhor, é o seguinte, eu estou orando aqui porque eu vou fazer uma prova amanhã e eu preciso passar no vestibular, porque eu preciso fazer o curso de medicina. Não é assim, não é assim. Nós precisamos
ir a fundo e saber que nós precisamos de Deus. E, principalmente, agora voltando ao caso de Bartimeu, Deus precisa curar a nossa cegueira espiritual. Quantas vezes nós nos tornamos cegos espirituais? Muitas vezes. Eu sou uma cega espiritual a maior parte do meu dia. Agora, por exemplo, na igreja, a gente está numa época de escolha de líderes e de coisas assim. A gente vê muita gente, eu não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo, não, eu não concordo. Será que nós não estamos sendo cegos espirituais? Será que Jesus não está colocando as coisas de uma forma para a gente entender as coisas de outra maneira? Eu quero ler um texto da senhora White que fala sobre isso. Olha que interessante. Ela diz o seguinte, lá no livro Filhos e Filhas de Deus, é um compêndio de devocionais. Todos quantos sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, são tão sinceros e decididos como ele foi, estes hão de, como ele, receber a bênção que anseiam. Deus pode curar a nossa cegueira espiritual, mas nós precisamos primeiro admitir que ela exista. Eu amo a resposta que a gente encontra no Evangelho de Lucas. Jesus fala para Bartimeu: que queres que te faça? E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Esse é o meu desejo para essa igreja. Que quando Jesus chegar para você e perguntar: que queres que te faça? Você possa responder: Senhor, que eu veja. Nós vamos ter uma música e depois nós vamos ter a oração final. É isso, Sérgio? Que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Muitos homens que por aqui passaram, dizendo ser o próprio Deus, a muitos enganaram, dizendo ter poder. Amou este mundo, provando no mar
seu nome a terra vão herdar. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz. Grandioso, glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá Nome igual. Só o nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. nome igual, nome igual ao do meu Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Mas o que aconteceu com o cego Bartimeu? Ele tornou a ver. E aí, no último versículo da história dele, versículo 52, Jesus diz assim: a tua fé te salvou. E o que aconteceu? Ele voltou a ver. E o que aconteceu com ele? Veja lá na sua Bíblia. Imediatamente ele tornou a ver e o quê? Seguiu Jesus. Jesus é o único capaz de transformar a sua vida, como a gente ouviu nessa canção. Não é, irmãos? Quando Jesus nos liberta da cegueira espiritual, o que acontece? A gente não tem outro jeito. A gente vai seguir Jesus. Eu me lembro de um pregador muito importante que dizia o seguinte: aquele que já se sentiu nas mãos de Deus não é capaz de voltar para trás. Uma vez que a gente conhece esse Deus maravilhoso que se fez carne e viveu entre nós, a gente não tem alternativa a não ser seguir. E o que eu quero dizer para essa igreja é que quando Jesus perguntar para você o que queres que te faça, que você saiba responder bem direitinho e que Ele te traga paz, a paz que só Jesus pode dar. Quem quer, como o cego Bartimeu, que Jesus pare, pergunte para você o que quer que Ele, Jesus, faça na sua vida. Quem quer? Levanta a sua mão. Então, nós vamos orar. Fique com a mão levantada, ou se você quiser ficar em pé, também. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está sentado lá no céu. Senhor, olha a tua igreja de Vila Guilhermina, em pé, com a mão levantada, dizendo alto e bom som, que precisa da tua misericórdia e da tua graça, Senhor Deus. Por favor, Senhor, remova de nós tudo o que nos separa de ti. Limpa o nosso coração. Transforma esse coração de pedra num coração de carne. Transforma a nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a ti. Senhor, que nós tenhamos a mesma perseverança, a mesma percepção do cego Bartimeu. Que nós não nos detenhamos com nada e que nós possamos correr a Jesus todas as vezes que necessitarmos. E que principalmente, Senhor, estejamos todos juntos naquele dia em que o Senhor voltar nas nuvens do céu. Por favor, Senhor, nos abençoa, abençoa os nossos planos, as nossas vidas, os nossos queridos. Por favor, Senhor, fica conosco, manda o teu Santo Espírito nos guardar de todo o mal, porque em teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Como o pastor Jonas diz, se você está feliz, dê um sorriso para mim. Terceira consideração. Estava como departamental em Belo Horizonte, o telefone tocou.